você que está chegando mais uma vez aqui na cozinha mais espiritual do mundo. Hoje vai ter, claro, né? Tem sobremesa, tem almoço, tem papo bom, tudo aquilo para fazer você despertar e descobrir todos os mistérios do mundo. Esse é o podcast Nutriluz, eu sou o Bruno Tripeno, seja muito bem-vindo. E hoje a gente tem um convidado super especial que vai trazer tudo pra gente sobre a ufologia e muito mais. Olha, já estava batendo um papo com ele aqui. Muitos assuntos incríveis pra gente, vai ter aquela refeição incrível pra você. Edson Boaventura, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer ter você aqui, um prazer te conhecer pessoalmente, já te acompanho há muito tempo. Seja muito bem-vindo. Tá com fome? Ah, sempre, né? A fome sempre, né? A gente já tá aqui com esse monte de comida aqui, né? Então, o cheiro tá maravilhoso aqui, né? Vocês tá não podem incrível. sentir o cheirinho aí. Amanhã a gente passa pro pessoal, né? Tá muito bom aqui e hoje a gente vai estar conversando aí sobre os mistérios, enigmas do fenômeno ufológico, né? Disco voador, tudo isso aí. A gente vai conversar um pouquinho, não é isso, Bruno? Sensacional! Vamos embora com tudo e antes da gente começar aqui o nosso papo, é claro, eu já vou passar para vocês tudo bonitinho que a gente vai fazer no nosso almoço de hoje. Já vai pegando seu papel e caneta, vai se preparando para anotar tudo bonitinho. A gente vai fazer um risoto de abobrinha, gente, tá? Olha, a gente já começou a preparar, porque eu vou falar para vocês aqui, o cheiro já tá demais, né, Edson? Tá bem gostoso. O que a gente vai usar? Já vai aproveitando para anotar as coisas. Meia abobrinha cortada em cubos, e aí a gente já deixou aqui a abobrinha amolecendo na panela para ela ficar bem molezinha, e eu coloquei um caldo de legumes para ela já ir pegando um gostinho da hora aqui na panela. A gente vai precisar de um queijo gorgonzola, queijo parmesão, manteiga, salsinha, e aí a proteína fica também, né? Você pode usar a proteína que você quiser. A gente vai ter um franguinho aqui que já está temperado com pimenta do reino, sal, alho, cebola, tá tudo bonitinho. Já a gente vai começar a preparar ele e basicamente é isso. O que a gente vai fazer? Vou deixar amolecer a abóbora e depois o arroz a gente vai fazer já com a própria abóbora. A gente vai dar uma amassada ali, fazer virar uma coisinha só. Com o próprio caldo que tiver ali, a gente já vai preparar o nosso arroz. E aí, o franguinho a gente faz a parte aqui. Vamos embora com tudo então, Edson, que tá tudo preparado aqui. Pode se apresentar para o pessoal. Eu até quero saber um pouquinho de você. Como que você entrou nessa coisa de ufologia? Quando que isso começou na tua vida? Que você falou, eu gosto de ver os ETs e vou fazer vigília e tudo mais. Porque normalmente o pessoal começa com essas coisas quando é criança, né? Já tem as vontades de ver o ET, mas como é que foi pra você? Conta pra gente aqui, pra gente já começar a contextualizar. Foi em 1981, eu estava assistindo televisão, era um domingo, eu estava passando na televisão o programa do Silvio Santos. Aí estava eu, minha mãe, meu irmão mais novo, aí minha mãe falou assim, eu vou lá fora, a gente morava numa edícula, vou lá fora, vou pegar algumas roupas, né, recolher a roupa ali do varal. Aí tudo bem, ela foi para fora, não demorou muito tempo, ela deu um grito. E aí eu e meu irmão saímos para acudir a minha mãe, pensando que era um bicho, alguma coisa ali que talvez estivesse atacando ela. E ao sair na porta de casa, eu olhar para cima, um objeto imenso, alaranjado, né, que hoje a gente sabe que seria uma espécie de nave-mãe, e ela soltava objetos menores por baixo dela. Eu cheguei a contar 16 objetos que saíram por baixo, eram esferas vermelhas, pulsantes, e a cada duas ia para uma determinada área do céu ali. Depois de um certo tempo, esse objeto foi se deslocando para a direção de Santos, que fica ali no litoral do estado de São Paulo, né, litoral sul ali do estado de São Paulo. E quando ele já estava bem a pino, ele aumenta a intensidade do brilho para 3 vezes o tamanho, né? Ficou 3 vezes maior. Eu acredito que seja o brilho do objeto, não o tamanho. Que aumente ali o tamanho dele. Mas como era noite, então não dá para a gente ter uma visão tão precisa, né, do que estava acontecendo. E aí, no momento seguinte, ele volta ao tamanho original, desce um pouquinho, fazendo um movimento de anzol e sobe na vertical em alta velocidade. Isso foi em 81.
E quando eu fui trabalhar, eu já trabalhava no Banco do Brasil como menor aprendiz. Quando eu fui trabalhar na segunda-feira, eu comentei o fato, né, o avistamento com algumas pessoas, com um vigilante, inclusive do banco, que era o Ledo, e aí ele me informou, falou, o que você viu era um OVNI, um objeto voador não identificado e tal. E aí, a partir de então, eu comecei a me informar, né, a respeito do assunto, contactei um grupo lá de Sumaré, que era o grupo CEPEX, do Eduardo Oswaldo Mondini, que passaram a me instruir a respeito dessa questão dos OVNIs. Passados, então, 4 anos, em 1985, eu resolvi fundar o GUG, que é o Grupo Ufológico do Guarujá, onde nós pesquisamos cerca de 500, 600 casos, envolvendo diversos graus de contato que ocorreram inicialmente ali no litoral paulista. Então tinha casos de avistamentos, casos de aparições dentro de instalações militares, como a base aérea de Santos, Forte Itaipu, Forte dos Andradas no próprio Guarujá, né, que era a cidade que eu residia. Tinha casos de pouso desses objetos, contatos diretos com os tripulantes, né, seria o contato terceiro grau, e casos de abduções, onde as pessoas foram levadas a bordo desses objetos e passaram por experiências. Além desses casos, tinha casos também de explosão de objetos voadores não identificados, como o caso clássico de Ubatuba, da Praia das Toninhas, no litoral norte de São Paulo. Essa praia é boa, hein? É, muito boa. E lá, no dia 7 de setembro de 1957, um objeto desceu até a faixa do mar ali, o horizonte. Só quando ele foi subir, ele explodiu, caiu um pedaço maior dentro do mar, e os fragmentos, chegaram até a praia, a areia, foram recolhidos, na época, por pescadores, por turistas que estavam ali, era um feriado, e logo depois foram encaminhados com a história por um jornalista muito conhecido na época, na década de 50, que era o Ibrahim Suede. E o Ibrahim Suede, ele escrevia para uma coluna do jornal O Globo, né, um jornal carioca. Então foi difundida essa história, os fragmentos foram analisados na época e foi dado como um material em alta concentração de pureza de magnésio, algo que não haveria, não teria como existir isso na Praia das Toninhas, naquela época, em 57, mesmo porque moravam ali naquela região apenas 6 famílias de pescadores. Que eram os ribeirinhos que ficavam ali, né? As aras, que cediam, às vezes, alugavam a casa, sim, ou o terreno para o pessoal acampar e passar o final de semana. Então não tinha nenhuma metalurgia que pudesse explicar um magnésio com esse teor de pureza. A gente sabe hoje que esse caso ele chamou tanto a atenção que alguns fragmentos foram parar nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, e também alguns fragmentos foram parar na Argentina, num museu chamado Museu OVNI, que fica em Entre Rios, e houve então a atenção de cientistas importantes, como Jacques Vallée, que é um francês que mexe com OVNI e tal, o Gary Nolan, que é um microbiologista de Stanford, que inclusive fez uma análise utilizando um equipamento moderno que analisa o isótopo do magnésio. E o que ele descobriu? Que essa peça, né, do disco voador, do OVNI que explodiu em Ubatuba, ela é 30% diferente de qualquer outro magnésio que exista na Terra. Ou seja, se trata de um material extraterrestre de fora da Terra. E o interessante é que as pessoas podem pensar: mas se é fora da Terra, podia ser um meteorito, sim, um siderito, né? Nós consultamos alguns especialistas em meteoríticas. Um desses especialistas chama Paulo Anselmo Mattioli. Ele chegou a fazer um laudo, inclusive, para nós, né, que a gente tem
esse fragmento do OVNI, eu acabei recebendo de um filho de um militar do Exército, isso alguns anos atrás. Cheguei a levar para análise na USP, na Universidade de São Paulo, também tem os laudos todos. E esse técnico, então, de meteoros, né, ele falou para mim que aquilo não é meteorito, porque meteoritos que já caíram na Terra e que tem na sua composição magnésio, geralmente tem que vir combinado com ferro, com níquel, com estanfiodita, faringitonita. Existem outras combinações ali junto do... não é uma coisa pura. Não é uma coisa pura. E tem no máximo 26% de magnésio combinado com essa coisa. E esse negócio era 99,9, 99,3. Puro. Puríssimo. Nossa, não tem nem como... E então hoje a gente pode afirmar que se trata de um pedaço de um OVNI e que ele não tem uma origem terrena. Sim. Né? Algo totalmente que veio de fora de alguma forma. Segundo as testemunhas da época, que nós conversamos com algumas, elas disseram que era um objeto em forma de 2 pratos sobrepostos, o clássico disco voador. E teve um pescador chamado Virgílio, que ele chegou a ver a operação feita pela Marinha Brasileira, juntamente com uma outra embarcação de bandeira estrangeira, que, pela simplicidade do pescador, ele não sabia dizer se era americano, se era inglês, sim, ou se era de alguma outra procedência. Mas, certamente, como ele estava acostumado a viver ali no mar, ele falou, olha, tinha um barco da Marinha, mas o outro eu não sei, era gringo, né? Era estrangeiro. E o que eles fizeram? Ele observou esses 2 navios trabalharem em conjunto para tirar de dentro do mar, ali daquela região, um pedaço imenso desse OVNI, meio comprido, que foi colocado em cima, então, do convés ali da embarcação, e depois eles acabaram levando embora esse tipo de coisa. Na época, o seu Virgílio, ele disse que ele já tinha acordado, era de manhã, bem cedo, quando uma chata de alumínio, né, da embarcação da Marinha, aportou na praia, que a casa dele ficava bem à beira-mar, e aí vieram esses marinheiros. Um deles se apresentou ali, deu bom dia tal, e falou assim, ó, é o seguinte, a gente vai fazer uma operação aqui e gostaríamos que vocês ficassem dentro de casa, e quando a gente voltar, aí tá liberado, aí vocês podem sair, mas tem que ficar aí preso, tem que ficar aí dentro de casa. Não podem ver o que a gente vai fazer aqui, né? Isso, só que como a casa lá dos caiçaras, naquela época, tem 2 portas, tem a porta da frente, de entrada, e tem a porta da cozinha, né? Que dá para um quintal. O Virgílio, muito curioso, saiu sem que eles vissem, logicamente, pela porta dos fundos, subiu no morro e ficou observando toda essa operação que foi feita pela Marinha, juntamente, a gente acredita que pode ser americanos, né? Que coletaram o pedaço maior desse disco voador, que acabou explodindo em 1957 lá na Praia das Toninhas, em Ubatuba. Mas faz tempo isso aí, então? Faz tempo. Essa aí é uma coisa bem antiga. Olha, uma das mais antigas. Não, o caso mais antigo que a gente tem notícia é uma abdução que aconteceu durante o Brasil Colônia e está descrito em cartas jesuíticas. Né? Então, nossa, então já nessa época já tinha relato de abdução, então tinha, bem mais antigo. Na época do Brasil Colônia, Caramba. 1559. Tá? Mas falando aí do caso de Ubatuba, só para o pessoal aí ver, ó, essa aqui são os 4 fragmentos que nós temos. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Olha que legal. E esse aqui é os fragmentos da época, com os pesquisadores na época, saiu na revista O Cruzeiro, né? E aqui são alguns, vamos dizer assim, exames, né, laudos de análises que foram feitos nesse material. Isso aqui da USP. Ah, mas então isso aí é laudo, deixa eu ver. É laudo científico mesmo. Da análise desse material.
Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Fiquem aí, porque na sobremesa de hoje vocês vão ver que surpresa incrível que o Edson trouxe pra gente, hein? Além de tudo isso que a gente já tá vendo aqui, que é sensacional, esses documentos todos, a sobremesa vai ser mais incrível ainda. Vamos lá, Edson. Olha só, o caso brasileiro, para vocês terem uma ideia, ele foi analisado inclusive na NASA. Isso aqui é um dossiê, um laudo, que foi pedido, né, para a NASA, aqui, ó, pode ver aqui, ó, NASA, e um professor que tinha um pedaço desse disco voador, que é o professor Peter A. Sturrock, que era lá da Universidade de Stanford, olha aqui, Universidade de Stanford, ele enviou, né, uma amostra, sample, né, Brazil Magnesium Sample, né, então é uma amostra de magnésio do Brasil, que é desse caso do disco voador. E o interessante é que na análise da NASA, que foi feita em 1981, a gente tem um pico aqui, ó, de magnésio, dá uma olhada. Lá em cima, nossa, a maior composição dessa peça que foi analisada em Stanford, na NASA e também em Stanford, dá como magnésio, e tem aqui alguns traços de cobre e de zinco. Mas bem pouco. A grande maioria aqui, ó, o pico é de magnésio. Que incrível! Mas agora, deixa eu até te perguntar, aproveitando que você está falando disso, essas coisas desses relatos mais antigos, existe alguma diferença desses relatos mais antigos, até mesmo nas questões de formatos de nave? Porque é muito comum isso aí, o disco, né? Esses dois pratinhos, né? Um em cima do outro. E hoje em dia a gente não vê tanto esses discos, né? Tem também, mas tem os charutinhos, tem as esferas de luz. Que agora parece que é uma febre, né? Virou, tem esfera metálica para tudo quanto é lado, né? Virou até moda agora. Se você entrar aí na internet, procura lá, esfera de Buga, né? Nossa, essa é a famosa, aconteceu, né? Na Colômbia, né, em março de 2025 agora. Essa esfera chegou a cair e agora ela está sendo estudada na Universidade do México. Tem uma equipe lá de cientistas se debruçando em cima desse artefato, desse globo, mas é aquela coisa, ainda não se tem uma conclusão do que seja, mas o estranho é a propulsão desse objeto, como que ele voa, né? Sem asa, sem ter alguma propulsão aparente. Um escapamento, não tem nada, né? Então, alguns pesquisadores, cientistas acreditam que poderia ser, de repente, até uma espécie de dronovni, né? O que é isso? Um drone que já foi construído com engenharia reversa, mas com naves, né? ou sondas ufológicas que foram capturadas. E então pegou ali a tecnologia deles e se transformou em algo terrestre, mas com uma tecnologia bem mais avançada. Isso é uma suposição ainda, né, que não é nada confirmado. Não é confirmado, mas o interessante é que depois dessa esfera de Buga, na Colômbia estava aparecendo principalmente na zona rural e em outros locais. Então tem Iumpo, por exemplo, que foi filmado uma esfera dessa. Tem outras localidades também do mundo, a França, o Brasil, Inglaterra, China, né, que tiveram algumas filmagens bem interessantes a respeito dessas sondas, né? Que depois que apareceu essa esfera de Buga, eu vi que começaram outras esferas também a aparecer. Que até falaram, uma veio buscar a outra. Será que vieram resgatar? Vieram resgatar mas outra. Pode ser que seja alguma tecnologia terrestre aí desconhecida, secreta, que os americanos estejam, de repente, fazendo algum experimento psicossocial ou testando na América Latina, entendeu? Principalmente nessas regiões mais ermas, de zona rural e tudo mais, onde o pessoal não tem uma cultura tão grande assim, então é fácil de repente fazer esses testes, essas pesquisas ali. Pelo menos é o que está achando aí alguns pesquisadores. Para não ficar só nas minhas palavras, tem um pesquisador, né, do fenômeno OVNI, que também é um documentarista da Inglaterra, chamado Mark Lee,
né, Mark Christopher Lee, ele acredita que isso realmente é algo implantado pelos Estados Unidos até para gerar uma certa desinformação. Por quê? Porque nos Estados Unidos está tendo uma campanha de solicitação por parte do Trump da liberação de tudo que eles sabem sobre OVNIs e esconderam até então, durante todas que são as reuniões que eles estão fazendo, eles estão fazendo várias reuniões. Isso, reuniões, abertas, né? Congressos, né? Isso, lá no Congresso, no Congresso norte-americano, eles estão fazendo audiências públicas, liberadas para o público, onde vão denunciantes falando, né, certas coisas. Então, acredita-se que pode ser, de repente, um esquema de desinformação ou teste mesmo militar social em algum tipo de drone modificado com engenharia reversa para ser utilizado aí num certo momento adequado, né? Eu vou ver se eu acho aqui, só para te mostrar, uma dessas sondas ufológicas, né? Porque é bem interessante que você não vê asa, não vê nada, aí algumas pessoas podem até pensar, isso aí pode ser IA, né? Inteligência artificial e tal, mas alguns desses vídeos já foram testados e não se trata de inteligência artificial. Porque do mesmo jeito que tem a IA, tem também as máquinas que veem se tem IA no vídeo, né? Para tirar a dúvida ali do povo. E sondas desse tipo, elas já são vistas assim há muito tempo em outras localidades também. Entendi. Faz parte, né, da casuística ufológica. Sensacional. Edson, enquanto você vai procurando o vídeo, gente, deixa eu falar para vocês o que a gente está fazendo aqui para vocês acompanharem a nossa receita aqui no tempo real junto com a gente. Eu deixei a abobrinha aqui cozinhando um tempão, ela ficou mole, 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 mole. Aí você vai com o garfo e vai dando aquela amassadinha. E o que a gente vai fazer? A gente vai agora preparar aqui, dar uma refogada no alho e na cebola, jogar o arroz e a gente vai jogar esse caldo, essa sopinha aqui que a gente fez agora, para cozinhar o arroz na abobrinha. Junto a gente vai colocar o queijo gorgonzola, o queijo parmesão e a gente finaliza com a salsinha. E é claro, né, vamos colocar um pouquinho de manteiga para dar aquele tchan na nossa receita aqui. Então basicamente é isso, está pronto. Lembrando você que a gente deixa tudo bonitinho aqui na descrição, a receita, os ingredientes para você acompanhar. E também lembrando vocês que a gente bate uma foto do nosso prato a hora que estiver pronto e coloca lá na outra rede. Então corre lá para seguir a gente também, que você vai acompanhar tudo em primeira mão, você vai ficar sabendo tudo antes de acontecer aqui, você fica sabendo lá. O que você tem aí pra gente? Olha, então, eu achei o vídeo aqui, esse aqui é o de Jumbo, só para você ter uma ideia. A esfera. Nossa, é incrível isso, né? Gente, sensacional. Se vocês conseguem o pessoal já deve estar cansado mas de ver. Mas já viu aí na internet, né? A esfera de Buga é famosa, né? Essa é uma esfera bem interessante, né? Mas é aquela coisa, não se sabe ainda se é um artefato ufológico, né? Ou se trata de alguma tecnologia feita aí pelos americanos, né? Para de repente espionar, fazer alguma coisa. Eu acredito que hoje em dia a gente também possa ficar nessas dúvidas justamente por isso. Porque a gente tem muita tecnologia e existem essas questões dos governos quererem testar a gente, ver como a gente vai reagir. Então também dá essa meio que desconfiança, por causa do que a gente teve lá em New Jersey. Nossa, quantos OVNIs que apareceram, filmagem disso, veio a informação, aí veio pro Brasil, aí começaram a filmar em tudo que é lugar, né? E até hoje a gente não sabe se aquilo foi realmente um experimento, porque eles estavam sobrevoando bases militares e ninguém estava fazendo nada. E com muito menos, eles estavam atacando lá e querendo derrubar isso e aquilo, e aí começou a aparecer esse monte de esfera e ninguém fazia nada. Então existe essa possibilidade de ser algo realmente controlado ali que eles conhecem, sim, mas de segurança nacional, né? Então por isso que é acobertado do público em geral. A gente está, acho que agora, nesses últimos anos, aqui a gente teve uma grande crescente, né, de aparições e avistamentos, e acho que até mesmo abduções, né,
o pessoal contando mais as histórias, falando mais sobre o assunto, e acho que justamente por causa de tudo isso que começou a acontecer, né? Começa a aparecer mais na TV, mais na internet, aí a pessoa, eu tenho um caso aqui, vai lá e fala, porque até então, o que eu estava te perguntando, que essa coisa que você estava falando das primeiras aparições, esses primeiros vídeos, os primeiros relatos, e existe uma diferença que acredito eu que como você pesquisa muito isso, você deve perceber isso. Existe uma diferença na tecnologia deles? Não. É por isso que muita gente fala assim, mas já passou tantos anos, né? 70 e tantos anos desde 1947, quando teve o primeiro caso, né, da era moderna dos discos voadores, eles não mudam, né? O formato dos discos e tudo mais. É porque assim, pelo menos é a minha visão, tá? Esses seres que nos visitam, eles não estão condicionados ao nosso tempo, né, o que a gente entende como tempo e espaço. Então, essa contagem de tempo que o ser humano tem totalmente diferente daquilo que eles entendem como tempo. Sim. Ou se é que eles têm essa coisa de tempo. Sim. Então, isso explicaria a não ter uma mudança assim tão brusca, né, no formato dos objetos voadores não identificados. Se a gente pegar, por exemplo, nas cavernas, antigamente, os primitivos desenhavam, faziam pinturas rupestres, faziam petroglifos, e vez ou outra a gente encontra esses formatos das naves que visitam a gente atualmente. Então, o que leva a crer que esses seres visitam a gente desde que o mundo é mundo, né, desde os primórdios lá, e não houve uma mudança assim significativa no formato das naves, nem no procedimento deles. Ou seja, as abduções que ocorriam no Brasil colônia, por exemplo, ou aquelas interações que aconteciam com os imperadores da época da América pré-colombiana, os incas, os maias, astecas e outros, né? Isso continua existindo até os dias atuais. A mesma coisa, mesmo tipo de experiência genética. Até os relatos devem ser, né, parecidos. Apenas com uma ressalva que a abdução que a gente via antigamente, que era assim, a ocasião faz o ladrão, né? Então, a pessoa está indo para o sítio ali, numa estrada de terra deserta, e vinha a nave e abduzia a pessoa, ou com carro e tudo, entendeu? Levava para dentro da nave e ela passava por alguma experiência. Hoje a gente tem o que a gente chama de visita de dormitório. O que é isso? Em vez de ter as abduções clássicas, eles vão para a cidade ou para a zona rural, independente de ser casa ou prédio ou edifício, e se posicionam, né, em alguma posição ou no telhado ou do lado da casa, no terreno ali, no quintal, e eles jogam um foco de luz para dentro do quarto. Isso é feito geralmente durante a noite ou madrugada, e entram para dentro da casa e fazem a abdução ali mesmo. Chama visita de dormitório, porque entra para dentro do quarto das pessoas, entendeu? Isso tem sido muito comum na atualidade, né? Alguns abduzidos expressam que tiveram os mesmos sintomas, assim, de aparecer com marcas no corpo, queimaduras, né, certos cortes, sangramento, às vezes em algum lugar. Em raros casos tem, às vezes, contaminação por algum tipo de radiação, alguma doença estranha que a medicina não consegue detectar o que é. Então, essa questão das abduções, ela tem chamado bastante atenção na atualidade, mas o que é mais preocupante em tudo isso é que, em alguns casos, eles estão fazendo implantes. O que é isso? Eles pegam microsistemas que podem ser metálicos ou biológicos, e isso é introduzido dentro das pessoas, né? Acho que eu tenho até algumas fotos. Por exemplo, se o implante ele for metálico, esse aqui é um raio-x
da mão de uma pessoa onde tem olha o chip, um desses chipzinhos, né? Que incrível! E tem, por exemplo, vários desses aparelhinhos, né, implantes, microsistemas, que são extraídos através de cirurgias. Caramba! E essas pessoas, né, que têm tido esse tipo de contato não sabem, e também os cientistas ainda não sabem, para que os seres dos OVNIs estão fazendo essa coisa bizarra, né, colocando esse implante. O que a gente pode especular, conjecturar, é que poderia ser uma espécie de dispositivo que acionaria a visão, a audição das pessoas para de repente captar sons e imagens, como se a pessoa abduzida, implantada, fosse uma câmera filmadora capturando uma sonda, mas biológica viva. Sim. Outra especulação que a gente não pode descartar também é que poderia ser um dispositivo para incutir na mente da pessoa certas ordens: vá para tal lugar, encontre tal pessoa, faça isso, faça aquilo, entendeu? Então são possibilidades, são aparelhos, tecnologias que a gente não tem ainda como saber por que foram introduzidas em seres humanos. Outra coisa que já foi feita, né, com esses implantes que foram extraídos em cirurgias, foi a análise para saber do que era a composição química, né, que tipo de metal, que tipo de coisa que era a feitura, né, desses implantes. O que se descobriu? Que eram elementos da tabela periódica, tipo alumínio, magnésio também, em alta concentração de pureza. Novamente, materiais que eram manipulados em metalurgia, né, de alguma forma, em algum tipo de fundição ali. E assim, agora, qual a tecnologia por trás desses aparelhinhos, desses microsistemas? Isso a gente não tem uma pista, não tem uma resposta para isso. É como se você pegasse um DVD, por exemplo, onde você tem dentro do DVD músicas, informações, textos, fotos, vídeos, né? E de repente você entrega isso na mão de indígenas lá na Amazônia. Não sabe nem o que é fita cassete. Não sabe nem o que é aquilo. Vai pegar aquele negócio, bater, é meio durinho, parece um espelhinho, né? Reflete e tal. Mas não vai ter tecnologia para girar aquele DVD e subtrair aquelas informações, aquele conteúdo. Então, nós, seres humanos, diante desses microsistemas, né, esses implantes, estamos impotentes ainda. Não sabemos como fazer esse tipo de coisa, para saber para que serve, o que tem ali dentro, como que funciona. Sensacional, Edson. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Além desse papo já tá incrível, papo profundo sobre ufologia. Olha, o cheiro tá uma maravilha aqui, hein? Tá muito bom. Tá começando a ficar bonito. O nosso franguinho já tá pronto, gente. Só para completar aqui para vocês. Peguei o arroz, dei aquela refogada básica com cebola e alho. Peguei a nossa sopinha aqui de abobrinha, coloquei aqui. E aí eu fui colocando o queijo gorgonzola, o queijo parmesão e uma colherinha de manteiga. Aí, gente, tem que mexer bastante, tá? Tá quase pronto aqui nosso super risotão aqui de abobrinha. O franguinho nosso já tá pronto aqui, já tá bonitinho esperando aqui. Já já a gente vai começar a comer. Aí, Edson, Masterchef aqui. Que eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? O Edson tava preocupado, falou: Bruno, presta atenção na comida, eu falei deixa assim, queimar. Deixa que eu falo aqui com o pessoal, né? E cuida da comida pra não queimar. Não vai queimar a comida, fica tranquilo. Aí assim, Edson, vamos aproveitar aqui enquanto tá ficando pronta a nossa comida. Porque até pegando ainda esse mesmo gancho que a gente estava conversando, essas coisas das histórias antigas, você já falou que, né, tinha aí esses desenhos rupestres e tudo mais, até mesmo no próprio Egito, né? A gente vê lá nas paredes do Egito naves desenhadas e tudo mais. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Na Bíblia, porque, né, o pessoal, vou até cortar um queijinho pra gente comer aqui pra você ficar calmo, ó. Depois de degustando o queijinho. O pessoal gosta muito de saber de coisas da Bíblia.
né, de como é que é. Na Bíblia existe alguma passagem, algum relato que você poderia, né, trazer para o pessoal, comentar com o pessoal? Vamos lá. Olha, antes da gente falar da Bíblia aí, eu vou só, não sei se você já viu, mas tem, por exemplo, pinturas rupestres que mostram seres bem estranhos, são tripulantes, usando capacete, né, dando tchauzinho, assim como se tivesse, nós viemos em paz com 4 dedos no México. Gente do céu. Né, então tem bastante coisa, né, que aparece no mundo todo, na Índia, Estados Unidos, Brasil, México, Austrália, né, Guatemala, Espanha, né, que podem evidenciar que nós fomos visitados no passado. Esse aqui, por exemplo, só para você ter uma ideia, é a Vondina, dos aborígenes australianos, e mostra a deusa da Via Láctea. Agora você pega um Grey, que é a tipologia mais comum, e é a mesma coisa. Se você for olhar as pinturas rupestres lá dos aborígenes da Austrália e uma descrição de um Grey, que é a tipologia mais comum, você vai ver que se trata do mesmo tipo, do mesmo ser. Bom, vamos para a Bíblia então. A Bíblia, como um livro religioso, ela é praticamente um manual de salvação para o ser humano. Então, quando ela foi compilada, quando a Igreja Católica decidiu separar o que era livro canônico de livro apócrifo, né? Ou livro que era inspirado pelo Espírito Santo e livro que não era inspirado, ela decidiu ali então 60 e poucos livros, né? Tem uma variação entre a Bíblia evangélica e a Bíblia católica, mas eles não estavam preocupados em de repente mostrar alguma coisa que fosse ufológica dentro da Bíblia. Tanto é que na Bíblia como nós conhecemos, você não vai encontrar muita coisa de seres ou objetos, voadores não identificados. Tem alguns pesquisadores que falam que a visão de Ezequiel, que está no capítulo 18 de Ezequiel ali, a partir do versículo 1, aquela nave, aquela visão que ele teve, então algumas pessoas acham que poderia ser uma nave. Inclusive tem um cientista da NASA chamado Joseph F. Brumlich, que escreveu um livro baseado, e ele patenteou uma aeroforma que é um objeto em forma de pera invertida com umas hastes, que seria a visão de Ezequiel. Então assim, não tem uma prova definitiva que aquilo seja uma nave, mesmo porque se a gente for ver pela tradição, Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele era um pouco assim visionário, né? Para a época, e ele tinha muito negócio de visão. Visão não é uma coisa real que ele viu. Visão, é diferente, né? Pode ser uma outra coisa. E independente dessa questão de Ezequiel ter essa polêmica e não ter uma prova disso, uma coisa que salta aos olhos é que nos livros apócrifos, você pega, por exemplo, o livro de Enoque, lá você vai ver seres estranhos que se encaixam ao fenômeno dos OVNIs. E tem uma palavra em hebraico para significar, por exemplo, aquele peixe, a baleia, né? Que Jonas foi depositado dentro da barriga da baleia, de um grande peixe. E aquilo, na verdade, o termo hebraico, ele não significa nem grande peixe, nem baleia. Seria alguma coisa próxima de uma máquina tecnológica de Deus. Como a gente não sabe o que é isso, então não dá para explicar. Então, assim, a Bíblia mesmo, ela não é uma fonte onde você vai achar coisas ufológicas tão claramente. Mas se você pegar outros livros religiosos de outros povos, por exemplo, o Ramayana, o Mahabharata, o Kandisur tibetano, ali a gente vai ter uma menção a esses seres
esses objetos, guerras, né, entre o bem e o mal, com aparatos tecnológicos, a gente vai ver ali mais claro isso, as Vimanas, né, dos indianos lá. A gente então tem em outros livros religiosos mais claro esse assunto de ufologia. Se a gente esquecer dos livros religiosos e for para o passado, na época dos mesopotâmicos e sumérios, por exemplo, a gente vai encontrar tabuinhas de argila, onde numa escrita cuneiforme existem menções, por exemplo, de um rei ali deles, de uma pessoa importante, que fez uma viagem ao céu e enxergou a terra do espaço. E quando, nessa tabuinha de argila, né, de milhares de anos atrás, quando você tem a descrição dessa pessoa que foi ao céu e olhou a terra do espaço, ela descreve que a água, os oceanos, pareciam uma massa compacta, sólida, e que a terra, que é uma coisa sólida, parecia um mingau, ou alguma coisa mole. Quando os astronautas foram para o espaço e olharam a Terra pela primeira vez do espaço, foi praticamente a mesma descrição. Então, se a gente imaginar que essas tabuinhas sumerianas estão falando a verdade, eu acredito que esteja, lá no passado já houve possibilidade do ser humano viajar nesses objetos voadores não identificados, né, de interagir fortemente com esses seres, e hoje continua uma certa interação, mas de forma assim um pouco mais obscura, vamos dizer assim. Vez ou outra a gente consegue esse tipo de contato, né? Qual é o interesse desses seres em procurarem os terrestres aqui, a gente não sabe, mas deve ter algum interesse específico. Alguma coisa tem, né? Alguma coisa chama atenção, porque algumas pessoas são abduzidas e outras não. Algumas pessoas vêm e outras não. Sim. Então tem alguma coisa aí muito obscura que me faz pensar que os maiores beneficiados nessa situação todos são eles. E eles não querem que a gente saiba, porque talvez, sabendo o verdadeiro objetivo disso, desses seres, talvez o ser humano conseguisse interromper esse processo, e os maiores prejudicados nessa situação seriam eles e não a raça humana. Sim. Por isso que eles até não entram em contato, para não ter essa... Aí pode ser então que eles estão querendo, né, basicamente estão escondendo o jogo da gente. Então eles vêm aqui, fazem uns experimentos, pega um, pega outro e fica por isso só. E nunca vão falar que estão vindo aqui, ou vão chegar com uma nave aqui, descer e falar assim, estamos aqui, vamos ajudar vocês. Então isso, né, seria uma hipótese até nula, pensando nesse caso de eles serem os primeiros beneficiados com esses estudos que eles fazem aqui. Exatamente, alguma melhoria, sei lá, genética, ou criando um híbrido, né? Sim, para melhorar a raça deles. Alguma coisa bem estranha está sendo conduzida, e já vem há muito tempo, e assim, os governos devem saber disso, mas acobertam do público. Nunca vão contar pra gente. Olha, gente, sensacional, vou falar pra vocês, foi tão rápido fazer essa sobremesa, não, o nosso almoço aqui, e ficou bonitão, hein, Edson? Fiz uma preparação bonita aqui pra gente, coloquei o franguinho em volta, coloquei uma salsinha em cima, gente, tá incrível. Edson, vamos lá, como é que você tá aí de fome? Tá com muita fome ou dá pra aguentar mais um pouquinho? Acho que dá pra aguentar um pouquinho. Dá pra aguentar um pouquinho, porque já a gente vai fazer um corte rapidão pra gente dar uma mastigada aqui. Tá aqui a mulher do Edson também, vai comer junto com a gente. Então vamos lá, vamos falar mais um pouquinho, que a gente tá bom o papo aqui. E aí assim, a gente tava até conversando antes aqui, e você deve se deparar muito com pessoas querendo aparecer, porque, eu vi o ET, eu vi a nave, isso, aquilo. Então assim, nesse período todo, você já desenvolveu alguma técnica assim para... Porque assim, você trabalha com conteúdo, né, na internet sobre isso, e você também não pode ficar caindo em conto do vigário, né? Às vezes você, né, se desloca,
tem tempo, tem filmagem, tem tempo de edição e tudo mais. Então assim, você já conseguiu descobrir da pessoa quando ela está mentindo, quando ela não está, quando o relato realmente é real? Os relatos que você já pegou, você consegue detectar essas diferenças? Se a pessoa está mentindo ou não? Na maioria das vezes a gente consegue detectar usando técnicas aí, né? O corpo fala, né? Então Sim. você consegue... Linguagem corporal. Linguagem corporal a gente consegue perceber, né? A própria entonação das pessoas, mas tem uma técnica que eu uso muitas vezes, que é assim, eu entrevisto você hoje, daqui 5 anos eu encontro com você e falo: ô Bruno, lembra aquele negócio que você me contou? Me conta de novo. Então, se a pessoa ali começa a acrescentar detalhes ou suprimir alguma coisa que era relevante, aí eu já começo a desconfiar. Agora, tem pessoas que não. Você encontra depois de 5, de 10, de 15, e aí me conta. Aí ela conta os mesmos detalhes da mesma forma, ou seja, foi uma experiência traumática que marcou ali a vida. Mas, voltando um pouquinho, isso que você fala que aparecem pessoas querendo status, aparecendo a mim, tem também, né? Mas geralmente você não vai ter assim alguns certos detalhes que eu fico antenado. Vou contar um caso que nós investigamos a convite do Dirceu Klemba, lá em Ponta Grossa. Então havia a dona Marisa, que tinha visto uma criatura parecida com a criatura de Varginha. Só que isso aconteceu anos depois, né? Depois do Varginha. O caso de Varginha foi em 96. O caso da dona Marisa, que ela viu esses seres num bairro lá de Ponta Grossa, deixa eu ver aqui, ó. O caso dela aconteceu em 2008. Oi? 2008. 2008? Eu tô do ouvido ligado aqui, ó. 2008, né? 16. Não, mas depois teve os desdobramentos também. Mas a gente teve lá em 2022. Que você foi lá entrevistar essa... Em 2022, Jardim Carvalho. Não, foi em 2022 o caso dela aqui, ó. 2022. Em Ponta Grossa, no estado do Paraná, ocorreu o avistamento de vários seres com as mesmas características da cidade de Varginha. Então, 2022, está aqui a dona Marisa. E o que aconteceu? Quando a gente estava entrevistando ela, onde que ela me ganhou, né? Porque, de repente, a pessoa poderia ter escutado sobre o caso Varginha e inventar uma história para aparecer. Sim. Mas aonde que ela me ganhou? Num determinado momento em que a criatura apareceu, tal que ela depois fugiu, ela disse que a criatura corria de uma forma estranha, que balançava assim o quadril, as pernas. Então ela deu um enfoque nesse tipo de coisa, muito, porque chamou a atenção, que falou assim, parece que ia meio gingando, um negócio diferente. E uma pessoa que está inventando uma história não vai ser tão específica num detalhe desse. Entendeu? E ela provavelmente, quando está inventando, vai falar uma história o mais simples e óbvia possível. Sem detalhes. Sem detalhes, porque aí ela não vai se complicar. Sim. E assim, nesse caso ficou marcas, né? Coletaram material, analisaram, deu algumas coisas diferentes lá também. Então é um caso autêntico. E assim, quando nós entrevistamos ela tinha uma certa dicção, com certa dificuldade, que ela teve problema nas cordas vocais. E a gente gravou um vídeo. Quando a gente colocou esse vídeo na internet, tudo mais, no canal, algumas pessoas vieram falar, ela fala assim porque ela está mentindo, porque não sei o quê, né? Porque às vezes ela tinha dificuldade de falar, mas era um problema físico nas cordas que ela tinha. Só que como as pessoas que estão assistindo não sabem disso, já não começa tem a como, já começa, né? Mentira, tá inventando, mentira, tá gaguejando, mas não era, né? Então, assim, as pessoas, elas falam muito mal, são muito críticas. O que eu aconselho é assim, vai no local, vai conversar com a pessoa que vivenciou, aí você vai ter
a sua percepção. Por isso que eu faço isso. Porque lá no local, usando essas técnicas... Não tem escapatória, né? Não tem. Aí tem uma, você fala, ih, você aí tá contando, loroteiro, né? Tá dá pra perceber, dá pra perceber, dá. E ainda mais, né, no seu caso, né, que já tem todo um conhecimento, já sabe dos extraterrestres, de nave, disso, daquilo, fica até mais fácil você perceber, falar, pô, né, esse tipo de nave eu nunca vi na minha vida, ou esse tipo de ser, né, que às vezes a pessoa pode chegar e falar assim, eu vi um ser lá que, sei lá, nunca ninguém catalogou, nunca ninguém falou, né? É que nem, pode existir? Pode, mas a ufologia, como ela já vem há várias décadas, ela segue padrões, tanto padrões nas naves, nos modus operandi, nas tipologias dos seres, nas abduções, nos pousos, geralmente fica lá a marca, são marcas que a gente encontra, por exemplo, no Brasil, e de repente tiver uma no Japão, vai ter as mesmas características, os mesmos efeitos, né? As alterações ali são parecidas, então é meio que padronizado. Quando foge muito do padrão, a gente já fica meio assim, né? Fica a pulga atrás da orelha ali. Sensacional, Edson. Vamos comer. Vamos comer, porque eu tô morrendo de fome. Vai se preparando aí, eu já tirei a foto para colocar lá na outra rede. Gente, tá lindo demais o nosso prato, só pra você ver agora se ficou gostoso. A gente vai fazer aquele corte rapidinho que você não vai nem sentir. A gente vai dar uma garfadinha e já a gente volta com mais Edson Boaventura, tudo sobre ufologia para vocês. E se prepara que a sobremesa hoje tá demais, hein? Aguenta aí que a gente já volta. Já estamos de barriga cheia e coração quentinho, sensacional. Edson, conta para esse povo. A gente comeu praticamente tudo aqui. Foi, não? Uma delícia, né? Quase acabou tudo, sobrou só um pouquinho assim, que nem dá pra ele comer na janta. Não vai dar pra janta, não. Tava uma delícia. Sensacional, né? Gente. Lembrando vocês que vai ficar tudo na descrição aqui pra vocês replicarem na casa de vocês. Ficou muito gostoso mesmo o risoto. Vamos continuar com o papo aqui com o Edson Boaventura, que tá incrível. Tudo sobre ufologia hoje pra vocês. Vamos lá, Edson. E lembrando vocês, calma aí, lembrando vocês que tem sobremesa especial hoje aqui, hein? Se preparem que vai ter um negócio inédito aqui na Nutreluz, vai se preparando. Mas vamos pegar aqui o gancho que a gente estava conversando, Edson, você estava falando dos implantes, você até mostrou essas fotos incríveis. Sim. Gente, incríveis as fotos dos chips. Aqui a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre essas questões de chips. Teve até um dos entrevistados que a gente conversou, que ele estava falando que também existem os chips que são colocados nas casas para ficar emitindo frequência e atrapalhar as pessoas. Mas pegando essa vertente que até você mostrou aqui, desses chips implantados mesmo, quais são assim, os maiores efeitos que você já viu de pessoas assim que tiveram implantes e a pessoa tinha reações assim... Quais foram as mais doidas assim, que você viu, de reação, de alergia... Ou, sei lá, se mudava alguma personalidade da pessoa? Vamos por partes, né? Vamos lá. Então, tem casos em que a pessoa chegou a expelir o implante pela narina, por exemplo, né? Então, que causava muito desconforto. Talvez não foi um procedimento muito adequado que eles fizeram. Ficou meio solto ali. Então, a pessoa acabou expelindo pelas narinas, né? Depois o médico ali que pegou o negócio, olhou e tal, disse que ia analisar, mas nunca deu uma notícia do que de fato era aquele negócio. Isso no Brasil, né? Tem casos assim. Tem pessoas que mudam a personalidade, né? Segundo os parentes ali que convivem com ela. E essas que tiveram implante, elas ficaram mais assim, introspectivas, né? E às vezes eram pessoas bem extrovertidas, né? E de repente ficaram mais introspectivas e mudaram um pouquinho assim o seu posicionamento ali de algumas coisas, né? A gente não sabe se tem algum efeito, né, causado pelo implante, se é isso mesmo ou se de repente a pessoa mudou ali em algum momento, né? Mas coincidentemente ou não, acontece justamente depois que ela teve o implante, né, colocado dentro do seu corpo. Outra coisa também que é interessante assim de falar são pessoas que às vezes são motivadas, que tem um implante, né,
a ir para tal local e olha para determinada posição e de repente está passando um objeto voador ali. É como se fosse uma intuição. Ela fica com uma conexão isso, tem uma espécie de uma conexão. Fica uma antena aqui na Terra. E aí ela tem esses insights assim e de repente, ou intuição mesmo, e olha para determinado local, vai para tal local e acaba tendo algum tipo de avistamento ou contato por ali. Então é algo que cria realmente uma conexão entre eles, né, os tripulantes dos OVNIs e o terráqueo. Sim, legal. Aí também eu queria te perguntar, Edson, que eu vejo aí, eu já vi vários podcasts, você falando, e é muito comum que a gente tem o maior caso aqui, né, tá até aqui, né, o livro. O caso Varginha. Que é o caso de Varginha, né, que é incrível esse caso, é uma coisa assim, sensacional. E eu vi você, em uma das suas entrevistas, você falando aquele rapaz que era, acho que era o policial... Marco Elixerez. Que ele atropelou o extraterrestre. Na verdade foi um dos últimos. O Cabo Lopes estava dirigindo, o Marco Elixerez estava no carona e eles atropelaram uma criatura numa das ruazinhas ali do Jardim André, próximo até o local onde as meninas, a Liliane, a Kátia, a Valquíria, observaram aquela criaturinha agachada. Não, mas então, o que eu quero saber de você, até o que eu vi lá no podcast, você falando, que aí você falou, eles atropelaram, e aí ele já pegou o ser, colocou no carro, e eles levaram para o hospital. Isso. E aí eles foram para 2 hospitais. O primeiro foi em um, e aí depois foi levado para o outro. Eles foram para um único hospital, só que inicialmente foram no pronto-socorro do hospital regional, que fica lá no centro de Varginha, e aí, como era noite, o médico de plantão não quis atender, né, porque viu o Marco Elixerez com aquela criatura no braço, e aí falou, a gente não tem aparelhagem para atender criatura de outro mundo, foi isso que ele falou. E ele falou, faz o seguinte, dá a volta, por trás do hospital regional tem uma ala que já foi fechada, porque já chegou uma criatura assim lá. Então leva para lá. E aí eles saíram do pronto-socorro e foram para uma outra ala, entrando por trás do hospital, lá no hospital regional. Então foi tudo no hospital regional. Mas aí... E em algum momento, esse policial militar ele sofreu um arranhão embaixo da axila. A gente não sabe se foi quando ele pegou a criatura lá, quando teve o atropelamento, ou em algum momento ali quando ele estava transportando, ou mesmo quando a criatura estava no banco de trás e o Marco Elixerez foi segurando ela no banco de trás. Então ele foi atrás com ele. Foi atrás com a criatura. Caramba, que coragem, hein? E aí... É esse aqui? É esse aqui, esse é o Marco Elixerez. E aí ele faleceu. É um menino novo, né? Tinha 23 anos, Nossa. 23 anos, na sua plena saúde. Porque policial militar geralmente faz aqueles exames periódicos, né? Então ele estava super bem. A polícia militar, ela tratou inicialmente como se fosse um pelo encravado embaixo do braço, onde tinha o arranhão e tal. Mas tinha um arranhão. Tinha um arranhão. Tá. Não só isso, né? A gente ficou sabendo, através de uma fonte militar, inclusive, que embaixo do braço tinha como se fosse uma verruga, mas em forma geométrica, vários quadradinhos. Caramba. Então era já uma deformidade que foi criada ali em função de alguma coisa que ele teve contato. Uma bactéria, alguma coisa assim. E o Marco Elixerez, como ele faleceu, a gente procurou o Dr. Janine, que foi o legista que fez a autópsia desse policial militar, que era da P2, né, que era da inteligência. E ele disse que nunca viu, durante o tempo que ele trabalhou como legista, uma bactéria, ele até falou, uma super bactéria, que levou à morte assim, do rapaz, né, rapidamente, em poucos dias. E segundo o que a gente apurou, era uma bactéria que chama Staphylococcus schleiferi, né, o nome científico dela. E essa bactéria, ela é raro em seres humanos, ela dá mais em animais.
Então, assim, o fato de ela ter ido parar ali Como no que ser foi humano, parar como é ali? que foi parar ali? Sendo que geralmente ela é mais presente em animais do que em seres humanos. Então ficou assim, aqui tem todos os laudos, ó, dos exames que foram Sim. feitos na Esses época. exames do que estava acontecendo Do com que o estava rapaz aí. acontecendo com esse Marco Lixerese, né? Mas então, agora deixa eu te perguntar uma coisa, que é até exatamente o que eu quero saber, por isso que eu toquei nesse assunto com você. Porque eu vi você falando nesse podcast, que nesse leva pra cá, vai pra lá, entra no hospital, vai por trás daqui, e me parece que, você me corrige se eu estiver errado, quando eles foram nessa segunda entrada do hospital, filmaram o ser. Isso. Foi ali que filmaram. No hospital regional. E mas, esse mas vídeo? tem filmagens também no hospital Humanitas, dizem, né? E esse vídeo nunca apareceu. Nunca vazou. Nunca ninguém mostrou nada, nem... Assim, tem gente que diz que viu, médicos, né, que viram esse vídeo, né, da mão de outros médicos que obtiveram a filmagem, mas não tem, assim, a liberação desse vídeo feito por civis até os dias atuais. Pelo menos que eu tenha conhecimento. Eu suspeito que... porque o que aconteceu? No passado, quando o caso estava sendo pesquisado, em 96, a gente teve a visita de muitos americanos, pesquisadores e jornalistas norte-americanos, inclusive que tiveram oferecendo dinheiro para quem tivesse um vídeo ou uma foto da criatura, naquela época. E naquela época a gente sabia que tinha alguns tipos de materiais desse tipo, do caso Varginha, mas que os pesquisadores não conseguiram ter isso na mão, não tinha acesso. Ou se alguém teve acesso, com certeza vendeu. Sim. E ficou bem. Ficou quietinho, vendeu. Ficou quietinho e vendeu. Qual que é a minha desconfiança? Tem um cidadão, jornalista norte-americano, que hoje a gente sabe que ele era agente da CIA, que ele esteve lá na casa das meninas, e esse cara chamava Robert Pratt, né? Esse jornalista, ele chegou a estar em outros casos brasileiros. Esse cara aqui, ó, esse norte-americano, está aqui, ó, a Liliane, essa aqui é a Kátia, são duas das meninas, estava na casa da dona Luísa, e esse cara pediu se alguém sabia que ele sabia do vídeo, né, de foto, que ele estava disposto a pagar por esse material. Se ele conseguiu isso, eu não sei. Mas é bem provável que sim, porque na Operação Prato, que aconteceu no Norte, ele também estava lá, ele comprou fotos do jornal Estado do Pará. Tem um chefe lá do jornal, dono do jornal, redator, né, que afirmou que ele deu uma grande soma de dólares. E quando esse cara esteve aqui no Brasil, eu cheguei a comentar sobre essa barganha aí, né, de foto, e ele desconversou comigo. Ele simplesmente falou que não, que ele ganhou algumas fotos e tal, só que nunca saiu publicada essas fotografias. Ele ficou em lugar nenhum. Não, eu acho que ele deu para a CIA, entendeu? Porque ele era agente da CIA. Entendi. Então, onde que eu quero chegar com essa história toda? Que mesmo tendo ali o envolvimento americano, que coordenou toda o evento de resgate da nave, né, que foi abatida, das criaturas, que eles acabaram levando pelo menos 6 criaturas para a Área 51, lá nos Estados Unidos, posteriormente ao fato, eles implantaram supostos civis, jornalistas, entendi. Como se fosse pessoas jornalista só interessadas, sim, mas que provavelmente compraram alguma coisa. É que nem, por exemplo, o James Fox, que escreveu, que produziu um vídeo chamado, um documentário sobre Varginha, Moment of Contact. Eu fiquei sabendo dessa história. Então, que ele queria pagar, né? Ele ofereceu 1 milhão, 200 mil dólares para quem tivesse o vídeo e tal. Eu fiquei sabendo dessa história. Eu penso o seguinte: se ele é um vendido
dos americanos também está aqui infiltrado, tudo bem, ele fez o filme lá para ganhar dinheiro, também é normal. Mas se ele conseguiu isso, com certeza, no seio militar ou de inteligência, ele conseguiria um dinheiro muito maior. Então, se ele conseguiu de fato, isso aí já deve estar de posse dos americanos. Sim. Não estou afirmando aqui, gente, que ele fez isso. Mas suposição... assim, americanos que tiverem envolvido com fatos ufológicos no Brasil, assim, eu não boto a mão no fogo em nenhum. Sim. Por nenhum, né? Porque muitos deles, com os anos, a gente viu que era um pessoal que veio só sugar, só para mamar, entendeu? Só para pegar as coisas. Não estava realmente querendo estudar, né? Então, a gente não sabe qual é o propósito, o objetivo por trás de tudo isso. Sim. Mas a gente não pode ficar acreditando, não dá para acreditar nem no brasileiro, né? Imagina gente que tem o objetivo de acobertar esse tipo de assunto, sendo que o caso Varginha foi coordenado todo pelos americanos, logicamente tinha lá a Força Aérea também envolvida, mas quem estava por o Exército, mas quem estava por trás eram os americanos. Sim. Então eles podem ter colocado espia ali, alguma coisa para manipular esse tipo de coisa. Então, por que às vezes eu fico até pensando no James Fox? Porque quando ele estava fazendo a produção do documentário, em um podcast norte-americano, que eu tenho cópia inclusive, ele fala que tinha a fita. Pois por que ele falou no podcast que ele tinha? Será que foi só jogada de marketing? Acho que escorregou. Será que era jogada de marketing ou ele tinha realmente esse negócio e agora não tem mais e aí tem que... Ou ele pode ter falado na hora, sem querer ali, meio pressionado na hora, ele... Então, porque ele falou que tinha e de repente não tem. Não tem. Entendeu? Agora não tem mais, está querendo comprar e tal. Porque assim, de repente, eu quero comprar. Aí compra da pessoa e fala, ó, você fica quietinha, tá aqui o R$1 milhão. Acabou. E acabou, você não vendeu para mim. E morre aqui a história. E morreu a história e acabou. Entendeu? É simples assim, sim. Entendeu? Quando o assunto é ufologia, a gente tem que ficar bem antenado, porque essas coisas que a gente pensa que é conspiração, que é teoria da conspiração, acontece de fato, de verdade. Sensacional, Edson. Vamos ver como a gente está de tempo aqui para a gente começar a nossa sobremesa. Antes de começar a nossa sobremesa, antes disso aí, dá tempo da gente conversar mais um pouquinho ainda aqui. Eu quero pedir a sua opinião, porque assim, a gente está aqui vendo uma explosão na internet sobre esse objeto aí, o 3I Atlas. Sim. Que, nossa, tá todo mundo falando, todo mundo quer saber, vídeo daqui, vídeo de lá, e é cometa, e não é, e gente que esconde, outro que não conta, e a gente vive fica nessa coisa, meu Deus, será que é cometa? Aí agora tem cauda, aí a NASA já bloqueou, aí o outro achou níquel, até o que você estava falando, né, no começo da nave caiu lá de Ubatuba, né, que era o metal puro e tudo mais, é o que eles estão encontrando lá nesse objeto, né. É o níquel, né? O níquel. Uns 49%, mais ou menos, pelo que eu ouvi aí, né, das histórias. Mas, assim, o 3I Atlas é o terceiro objeto interestelar, né, que cruza aqui o nosso sistema solar. Teve o Oumuamua, né, que ficou conhecido, famoso, porque o Avi Loeb, que é um cientista lá, e inclusive está na mídia aí, falando do 3I Atlas também, ele escreveu um livro supondo, né, que o Oumuamua seria uma nave alienígena, uma sonda que veio, né, espionar alguma coisa aqui. E agora ele está falando que pode ser que o 3I Atlas é uma nave que agora está vindo depois que a sonda Oumuamua passou. É verdade, não tinha pensado nisso, hein? Tá, mas isso são hipóteses aí que ele está colocando. A NASA disse que era cometa. O que era estranho do cometa é que o coma dele, a cauda é para frente e não para trás, né? Então isso foge um pouquinho do normal. Um outro observatório chileno falou de gás carbônico que estava sendo
liberado. Geralmente o que se libera em cometas é água, H2O, Não gás e carbônico. não CO2, né? Não gás carbônico. E assim, pela produção, que era um percentual alto de gás carbônico, poderia ser alguma coisa, máquina, sei lá, produzindo ali alguma coisa e liberando, soltando o gás carbônico, né? Mas apesar de ter essa polêmica, né, de ninguém saber o que é, o Japão, por exemplo, falou, acho que é um meteoro, é um asteroide. Cada um falando uma coisa. Cada um fala uma coisa, mas a ciência, pelo menos, ela está antenada para esse negócio. Em outubro, agora de 2025, a gente vai ter uma certa proximidade desse objeto interestelar aí, e aí vai ser possível captar em imagens mais algum detalhe para tentar aí descobrir do que de fato se trata isso. Se é um cometa mesmo, se é um meteoro, ou uma nave alienígena. Então, assim, ninguém tem a resposta correta ainda para esse tipo de coisa. Tem algumas estranhezas, né? No começo lá teve a NASA que tirou foto e escondeu, não quis divulgar, Mas acho né? que agora eles pararam com essa história aí. Agora pararam, né? Até eles liberaram algumas fotos, Então, né? mas quem pode confirmar que não são fotos manipuladas? A gente nunca sabe. O problema é esse, né? A NASA sempre esconde esse tipo de assunto. Então, para esconder num primeiro momento, porque tinha alguma coisa ali que eles descobriram, teve alguma descoberta diferente que não quiseram expor. Sim. Num primeiro momento. Pelo menos eu acho isso. O acobertamento, ele sempre existiu, e a NASA foi um dos patrocinadores junto com a área de inteligência, Pentágono, e isso aí a gente sabe, está na história dos sempre norte-americanos. viu acontecer sempre isso, teve. né? Então, assim, para concluir essa história do 3 Iatas, a gente vai ter que esperar outubro agora e ver o que vai ficar claro, né, a respeito desse objeto, para assim a gente falar, é isso, é aquilo, é uma nave, é um cometa. Então vamos ter que esperar ele chegar mais próximo, ele chegar mais próximo, para que a gente tenha mais dados e aí seja mais assertiva essa conclusão a respeito desse astro, nave, sei lá o que é. Meu Deus do céu, que momento da nossa história, né? Agora, você já pensou que, e se for uma nave mesmo? E se o que está dentro, se fosse, né, tudo hipotético aqui, se for uma nave que tem seres lá dentro que são predadores? Não é bom nem mexer. E estão vindo predar a Terra, por exemplo. Meu Deus do céu. Estamos tudo lascado. E o povo fica querendo mandar sinal para fazer comunicação. Eu pensei nisso. Eu falei, gente, mas como é que vai mexer com um negócio que nem sabe o que é? Então, agora, se tiver um povinho lá dentro, eu tenho uma solução. O Bruno pode pegar... Fazer um risotão fazer um desse. risoto desse aqui e barganhar com o alienígena lá, falar assim, filho, não invade o nosso planeta não. Aqui, um risotinho a gente gostoso. faz um risoto para todo mundo aí na nave. Todo mundo vai ficar feliz. E fica todo mundo feliz com a barriguinha cheia. É uma boa ideia, sensacional. Eu gostei dessa ideia, Edson. Porque até o povo fica muito preocupado, né, com isso. Meu Deus, será que vai invadir? Está acontecendo? Se é do bem, se é do mal? Já tinha um monte de gente falando um monte de coisa. Mas uma das últimas notícias que eu vi, até complementando o que você estava falando da NASA, que parece que agora a NASA é completamente do governo. Então eles não podem mais soltar informações sem autorização. E o governo americano está completamente... Assim, eles descobriram alguma coisa? Daqui. Não fala para ninguém. Então eu vi que saiu até um editorial lá falando isso, que a NASA está completamente na mão do governo e todas as informações têm que ser primeiro passadas pelo governo. Então a gente está lascado ainda, porque às vezes vem as coisas e é o que você falou, né? Quem garante que a foto é real, que realmente que tá lá, vai passar lá longe? Assim, quem estuda esse tipo de assunto ufológico e tal, na atualidade é a ARO, que é um escritório que foi criado lá nos Estados Unidos, já mudou de diretor algumas vezes, né? E o que já se pegou dessa ARO? Que eles mentiram em alguns momentos, omitiram alguns documentos, né? Então a gente está percebendo que meio que o que eles liberam é controlado. Sim. Ou só é liberado da forma que algum grupo
coordenador das coisas autoriza que seja liberado daquela forma. E que não vai causar um impacto tão grande. Isso. Então, infelizmente, por conta da ganância tecnológica dos Estados Unidos em obter essas tecnologias das naves aí, dos OVNIs, que isso vai gerar um poder, né? Eles vão ficar bem posicionados militarmente até, ou tecnologicamente. Né? Então, o que acontece? Isso é segredo de Estado. Então, é segurança nacional. Eles não vão sair aí liberando, falando. Mas o Trump, né, o Donald Trump, presidente norte-americano, durante a campanha ele disse que ia tentar liberar coisas de OVNI. Sim, eu lembro disso. O que ele fez? Ele nomeou a deputada Ana Paulina Luna. Sim, que ela tá botando tudo ali. Está chefiando uma equipe para essa liberação. Eu acredito que vai ter, até o final deste ano de 2025, a gente vai ter uma liberação parcial, não total, isso de nunca vai acontecer, coisas. De algumas coisas, né, controladas, mas que pelo menos já vai ser um grande avanço nessa questão dos OVNIs lá nos Estados Unidos. Está previsto ter novas audiências públicas no Congresso Nacional Norte-Americano com denúncias. Eu ouvi falar, né, está saindo aí nas redes sociais, que eles iriam colocar 10 depoentes, né? Geralmente eles estão vindo com 3 denunciantes em cada evento desse, né? Teve em 2023, teve em 2024 e agora vai ter o de 2025. E eles vão colocar 10 pessoas ali. 10 pessoas, inclusive algumas que estão na ativa, né? Que eles estão mexendo lá na lei para preservar a testemunha também, porque às vezes ela pode falar alguma coisa que vai colocar em risco a carreira dela militar, né? Então eles estão tentando ali preservar de alguma forma através de lei esse tipo de coisa. Estão tentando normatizar também um projeto de lei de liberação do assunto OVNI. Só que assim, eu acho difícil esse projeto passar na Câmara deles, porque colocaria o controle dessas informações principalmente na mão de civis também. E isso eu tenho certeza que os Estados Unidos não vai permitir, né? Porque hoje você tem um controle maciço dos militares, Pentágono, inteligência. Tem muita coisa envolvida. Para você ter uma ideia, nenhum presidente norte-americano tem acesso irrestrito. Imagina um civil. Imagina um civil ali, deputado, político, que está querendo né, fazer um oba-oba surfar na onda. Surfar na onda, né? Então, eu acredito que talvez essa lei de liberdade, para passar, né, no Congresso, na votação, tudo, ela vai ter que passar por algumas reformas e vai ter talvez ali alguns parágrafos de retaliação de algumas coisas, ou vai ter que ter controle no acesso de algumas informações estratégicas e de segurança nacional. Sensacional, Edson. Vamos lá, meu povo, vamos para a nossa sobremesa de hoje então. O papo tá muito bom. Hoje a gente vai ter uma coisa incrível aqui que o Edson trouxe pra gente na nossa sobremesa especial. Lembrando você do nosso canal de cortes, esqueci de falar no comecinho. Corre para seguir também, que tem as melhores partes dos nossos conteúdos aqui, Nutreluz Cortes Oficial. Já tá cheio de vídeos para vocês e tudo rapidinho, né? Para você que é muito apressado, não tem muito tempo de ver as coisas, corre lá para se inscrever. Vamos lá, Edson, o que você trouxe pra gente hoje? Que eu já tô sabendo aqui que vai ser um negócio incrível, hein, gente? Tá aqui nessa caixinha, né? E assim, eu vou dar a oportunidade do Bruno aqui tocar no pedaço do disco voador de Ubatuba. Ah, meu Deus do céu! Tem 2 pedaços aqui, ó. Gente! 2 pedaços. Negócio inédito. Pode mostrar mais perto ali, Edson? Pode pegar? Eu vou pegar um aqui na minha mão. E eu já vou pegar um também, vou mostrar aqui, ó. Gente, que incrível! Então, ó, isso aqui é uma nave alienígena. Deu foco aí, Edson? Deu. Eu vou sair aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que deu sim. Ó, tem um pedação aqui, ó. Ó. Um pedação. Gente, uma nave alienígena. E o Edson, até... você estava até me falando que as pessoas que já encostaram nisso tiveram reações. Põe uma na mão, outra na outra. Tem pessoas que às vezes sentem calor, ou formigar a mão. Ó, eu vou te falar agora, ó.
Tá dando sudorese na minha mão, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Tá vendo suar? E é só nessa aqui, ó. Ó, olha aqui. Olha aqui meu dedo aqui como tá suando. Tô vendo, E é só desse lado aqui, tá vendo o brilho? Tô vendo. Já tá dando... Gente, será que eu vou virar alienígena? Tomara, né? Mas assim, isso aí é praticamente um ultramaterial de um OVNI. O que é um ultramaterial? É um material que tem um isótopo diferente do mesmo metal aqui na Terra. Ou seja, como isso é magnésio, ele é um magnésio em alto grau de pureza e que o isótopo dele é 30% diferente de qualquer magnésio que já foi encontrado nas jazidas aqui na Terra ou que foi manufaturado de alguma forma, né? Foi fundido de alguma forma. Nossa, em alguma é bem diferente mesmo, bem diferente. Né? Gente, engraçado porque assim, né, é difícil eu passar para vocês. Olha minha mão, Edson. Tô vendo. Olha. Tô vendo. Ficou gente, me suando. dá uma sudorese na minha mão aqui intensa. Para quem é acupunturista, sabe quando você coloca um ponto de acupuntura na pessoa e dá aquela sudorese? Tá dando isso em mim aqui agora. E só na mão esquerda. Olha que incrível, gente. E isso aqui foi aqueles destroços que você tinha falado, Sim. foram achados, Esse aí foi um militar que coletou, guardou escondido, né, da corporação. Olha isso. E ele, tô vendo, tá suando mesmo. E aí o que aconteceu? Quando ele morreu, o filho dele achou uma petição minha na internet que eu tinha feito para Lei de Liberdade de Informação, né, através do ESIC, e o que eu pedia lá, alguns laudos sobre análise que teriam sido feitas lá em São José dos Campos, pelo ITA, pelo DCTA e tal. E assim, ó, para vocês olharem um pouquinho melhor, eu vou chegar aqui na frente. Pode chegar perto aí. Tem os 4 fragmentos aqui, ó, na mão, tá vendo? Que incrível. Tá focando aqui? Dá uma olhada. Tá, dá pra ver, eu tô vendo daqui. Deu pra ver legal. Deu pra ver legal aí? Deu. Então, e um desses é justamente esse aqui, ó. Esse pequenininho aqui, ó. Esse aqui, ó. Nossa, mas é incrível. Olha a minha mão como tá, cara. Olha, eu tô impressionado como tá aumentando a sua... Olha isso. Só. Olha como tá. Olha a ponta do meu dedo aqui, ó. Tô vendo. Nossa, incrível, olha gente. A mão dele como tá suave. Olha aqui. Viu, Margarete? Margarete, vem aqui pra você ver. Vem aqui. Olha, tá incrível. Olha, vem. Olha, tá olha toda aqui. molhada. Não, olha aqui. Olha isso. Aqui, tá molhado, ó. Eita. Olha aqui como, ó. Incrível, gente, como aumentou o sudorese da minha mão. Então, esse tipo de efeito eu nunca tinha visto. É a primeira vez. É a primeira vez. Será que eu sou ET? Tem gente que pega, sente calor, tem gente que sente a mão formigada, tem gente que não sente nada. Eu não sinto Nossa, nada. eu tô impressionado, cara, olha isso. O Danilo Gentili queria lamber esse negócio aqui, maluco. mas eu não deixei. Não, pelo amor de Deus. Olha, incrível. Olha mas é assim, é um pedaço realmente de um ultramaterial, né? Eles falam muito em ultramateriais, metamateriais de OVNIs, e na atualidade a gente está tendo também, vou até mostrar aqui para vocês, pessoas que estão afirmando que manusearam metamateriais. Um deles é o Harold Malmgreen. Ele foi assessor de 5 presidentes norte-americanos e ele disse que manuseou UFOs. Chegou a tocar em UFOs e nesses metamateriais. Essa declaração dele foi em abril de 2025. Um outro militar, que não é americano e sim brasileiro, que é o coronel aviador Ajax Augusto Mendes Correia, que foi da FAB, ele disse que conheceu o Major Gilberto Zandim de Mello e que o Major Gilberto Zandim de Mello, em certa ocasião, na década de 60, 70, levou materiais, esses metamateriais de OVNIs, no Brasil, para São José dos Campos, para o INPE lá, né, para o CTA, DCTA, para aquela região lá. Então, isso está ficando muito comum, né, pessoas falando a respeito desses metamateriais. E temos aqui 2 funcionários da Lockheed Martin, né, que é uma empresa de aviação norte-americana. Olha só o que o Ben Rich, que é ex-chefe da Skunk Works, falou. Ele falou assim: agora temos tecnologia para levar ETs para casa.
Isso por quê? Porque a Lockheed Martin ela está na vanguarda do desenvolvimento de materiais que mudam de forma, ou seja, engenharia reversa sendo aplicada em objetos, em desenvolvimento aí de novas tecnologias e metais para aplicar em tecnologia de aviação, espacial. Então a gente vive hoje um grande momento, né, em que esses materiais de alienígena, extraterrestre, interdimensional, não sei qual que é a origem, estão sendo super úteis. Por isso a ganância tecnológica. Sensacional! Antes da gente terminar, Edson, eu queria te pedir um grandíssimo favor, porque assim, eu estava até comentando com você que eu tenho uma turma, né? A gente tem uma turma de amigos que adora esses assuntos de ufologia. E tem um dos nossos amigos, ele me atazanou a vida, que ele queria vir aqui de qualquer jeito. Eu falei, eu preciso conhecer o Edson, ele é super seu fã. Ele adora você, olha, é que eu não deixei, meu. Eu falei, não vai, porque não pode, a gente vai gravar. Então eu queria, por favor, se puder mandar um abraço para ele, com certeza ele vai assistir aqui. O nome dele é Haron Passarelli. Ele adora você, adora ver todos os seus vídeos, acompanha sempre os casos de ufologia. Então se você puder mandar um grande abraço para ele, te agradeço de coração. O Haron Passarelli, um grande abraço para você aí e fique antenado que esse ano muita coisa vai acontecer aí. Provavelmente até 2028, no máximo 2030, a gente vai ter a revelação de que vida extraterrestre existe de alguma forma, né? Então aguarde aí que está próximo esse momento importantíssimo para a nossa civilização. Sensacional! Muito obrigado, Edson, pela sua presença. Que papo incrível, super gostoso. Por mim, a gente ficaria aqui, não ia fazer mais comida, a gente ficar aqui a noite inteira conversando, que assunto tem. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Se você quiser deixar um recado final até para o pessoal, fica à vontade para passar suas redes, aonde que o pessoal te encontra, curso, livro, tudo mais, fica à vontade para fazer o seu jabazão aí. Quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito de OVNIs, né, da vida extraterrestre, entra lá no meu canal no YouTube, é o canal Edson Boaventura, antigo Enigmas e Mistérios. Tem mais de 1.100 vídeos já publicados lá. Além disso, me siga aí nas redes sociais, no Instagram. E também eu tenho uma lojinha com produtos ufológicos. Sensacional, hein? Que chama loja do edsonboaventura.com.br. Tem um monte de coisa, tem livro, tem revista, tem camiseta, tem nabezinha, ET de pelúcia, ET para ficar na geladeira. Até você se interessou de ter um, né? Sensacional. Então tem uns negócios bem top mesmo, né? Tem boné também, gente que gosta de usar uns boné de ET, meio legalzinho. Então entra lá, ajuda a gente, porque vai estar ajudando aí o nosso trabalho. Queria agradecer o Bruno também pela oportunidade. E se futuramente quiser chamar a gente para um bom papo, estamos aí à disposição. Tamo junto! Muito obrigado a todo mundo que ficou até agora aqui com a gente. Lembrando vocês, a gente vai deixar o contato do Edson aqui na descrição do vídeo para você também. E é isso, meu povo. É claro que a gente se vê na próxima, aqui na Nutriluz. Um beijo no coração de todo mundo. Fui!